assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Então, o texto ele começa falando isso, e é num contexto em que Davi confessou o seu pecado a Deus, e quando ele sentiu o alívio do perdão de Deus, ele disse: olha, como é bem-aventurado, como é feliz aquele que sua iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Mas esse coberto do pecado não é de encobrir o pecado, porque ele mesmo vai dizer na sequência, alguns versículos depois: enquanto eu encobri meus pecados, eu adoeci. Então, quando eu confessei, esse coberto, nós vamos ver que é a cobertura do sangue de Jesus Cristo. No caso, na época, eles eram por animais ainda, né, os sacrifícios que haviam. Então, bem-aventurado aquele que o pecado é perdoado, é coberto pelo sangue de Jesus Cristo. E para nós falarmos sobre o perdão, primeiramente nós temos que falar sobre o pecado original, para entender que porque nós precisamos entender que o ser humano, ele nasce em pecado. Veja o que a palavra do Senhor vai nos dizer em Romanos capítulo 5 e também em Romanos 3, 23. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a alguns homens. É isso? A todos os homens, porque todos pecaram. Nós estávamos representados na pessoa de Adão. É como se hoje o presidente do Brasil declarasse guerra com outro país. Então, mesmo que nós fôssemos contra, todos nós estaríamos em guerra, porque ele nos representa. Então, Adão, ele era representante de toda a raça humana naquele momento. Em Romanos 3, 23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, destituídos estão da glória de Deus. Essa questão de estar destituído, ela leva a algumas consequências. A destituição da glória de Deus leva o ser humano a ficar desprovido de privilégios que ele teria se ele não tivesse pecado. Então, todo pecado ele traz consequências. Então, a palavra do Senhor, ela nos deixa bem claro que todos pecaram. O salmista ainda também vai dizer que não há nenhum que não peque, todos se extraviaram. Lá em Eclesiastes vai dizer que Deus criou o homem reto, mas esse se enveredou por caminhos tortuosos. O que faz isso é o pecado. Deus nos criou sem pecado algum. O único ser humano que nasceu sem pecado foi Jesus Cristo, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Mas todo ser humano, ele nasce em pecado. Adão e Eva foram criados, não foram gerados, então eles estavam sem pecado. No momento que desobedeceram a Deus, eles pecaram. Então, todos os filhos, se eles tiveram filhos antes do pecado, porque Deus diz, uns dias nós teve filhos antes, a Bíblia diz ali que uma das consequências é Deus dizer para Eva: multiplicarei as dores da tua conceição. Então dá a entender que já tinha. Quando Caim mata o seu irmão, ele vai habitar numa cidade. Então, se tudo começou com Adão e Eva, então essas pessoas que nasceram antes, se houve essas pessoas, eles herdaram o pecado do pai e da mãe deles também, porque estavam representados em Adão. O pecado, ele merece castigo. O perdão é uma graça admirável que nós temos, esse privilégio. Veja só o que diz o texto: o salário do pecado é o pecado do salário é o que Deus advertiu Adão e Eva antes deles pecarem: vocês podem comer livremente de qualquer árvore, qualquer fruto da árvore, de árvores que existirem aí, inclusive do fruto
da árvore da vida. Eles não eram proibidos de comer, foram proibidos após o pecado para que não vivessem eternamente. Mas Deus disse: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se comer, no dia que comer, certamente morrerão. Deus mente? Deus mente? Não, Deus não mente. E a primeira morte que veio sobre Adão e Eva, e que todo ser humano nasce, é morto espiritualmente, porque eles foram expulsos do jardim do Éden. E como também para Deus 1000 dias são como um ano, 1000 anos como um dia, e um dia como 1000 anos, Adão viveu 950 anos e morreu. Então esse ano ele morreu naquele dia também, no tempo de Deus. Então o pecado veio e a consequência dele é a morte. Mas a graça, o perdão é uma graça admirável. Veja a sequência: o salário do pecado é a morte, mas o dom pago, não, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Ninguém merece absolutamente nada, é graça, somente graça da parte de Deus. O perdão só é possível porque Deus é um Deus cheio de graça. Veja o que diz em Daniel 9:9: ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra Ele. Essa é a oração que Daniel fez, reconhecendo que a promessa, porque ali havia cumprido 70 anos que ele estava em cativeiro, e agora ele pediu perdão por ele, pelos antepassados, e ele disse: nós pecamos, nossos antepassados pecaram, e nós só podemos retornar para a terra prometida, porque o nosso Deus é um Deus perdoador. Se Ele não fosse perdoador, se Ele fosse vingativo, nós não poderíamos retornar para a terra prometida. Então a graça de Deus, ela é admirável. Deus é um Deus cheio de graça. Ao nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão. A Ele pertence o perdão. E para nós aprofundarmos um pouquinho mais sobre o significado do perdão em si, o perdão, ele é ligado à expiação. E o que é a expiação? O dicionário de língua portuguesa diz que expiação é a purificação de crimes cometidos. E biblicamente, então, é a expiação é a purificação dos pecados cometidos, ou que a Bíblia também diz que é a santificação. Opa, está caindo aqui o nosso chofar, estou batendo nele, ou foram os fogos, um dos dois. Então o perdão, ele está ligado à expiação, e essa é ligada também ao sacrifício. Quem já leu todo o Antigo Testamento aqui? Vou fazer um desafio daqui uns dias, quando eu terminar a leitura da Bíblia. Quem quer ler comigo em 60 dias? Agora é só a bispa que está me acompanhando, daqui 50 eu termino. Então no Antigo Testamento, ele é repleto de leis, todas referentes à expiação do pecado. Antes da lei mesmo já existia, porque quando Deus perdoou Adão e Eva, a Bíblia diz que eles foram vestidos com peles de animais. Então ali nós vimos as primeiras mortes sacrificiais. Adão e Eva, eles se arrependeram do pecado, e aqueles 2 animais morreram no lugar deles. Então a expiação, ela está ligada a sacrifício sempre com derramamento de sangue. Por exemplo, hoje eu estava lendo em Levítico, quando Deus instituiu o sacerdócio, só existia uma pessoa que Deus aplacou o pecado, porque ele não precisou oferecer sacrifício por ele mesmo, que foi Moisés. Mas para que Arão, seu irmão, e sua família
fossem oficializados como sacerdotes, eles tiveram que ser purificados dos seus pecados. Então o que acontece? Sacrificou vários animais, e aí o primeiro a se chegar foi Arão, que ele aspergiu sangue sobre o altar para purificar primeiramente, depois pegou daquele sangue, colocou na orelha direita, colocou no polegar direito e no polegar do pé direito também, e a partir dali Arão estava autorizado, porque ele já havia sido expiado dos seus pecados, ele poderia oferecer sacrifício pelas pessoas. Mas sempre que alguém pecasse, ele ia com os animais até o sacerdote, ele confessava o seu pecado, colocava a sua mão sobre a cabeça daquele animal, e o seu pecado então era transferido para aquele animal, e o animal morria nele. Ele era purificado então com a morte do animal, sacrifício. Só que todos eles eram sacrifícios imperfeitos. Amém? Tá boa a conversa aí? Então todos eram ligados a sacrifícios. Então as pessoas continuamente levavam ao altar os novos animais. No Novo Testamento diz que a lei, ela era a sombra e não a imagem exata. Me diga uma coisa, onde tem uma sombra? Quem já viu sua imagem exata na sombra? Ninguém vê. Você consegue ver a cor do cabelo, dos olhos, da pele na sombra? Não, sombra não é imagem exata, é sombra, apenas a sombra. Veja o que a palavra do Senhor nos diz em Hebreus 10, 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros e não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Então, por não ser uma imagem exata, ela apontava para o futuro. Aqueles sacrifícios eram imperfeitos. A imagem exata é o próprio Jesus Cristo, pois os antigos eram oferecidos continuamente. Jesus, ele ofereceu um único sacrifício perfeito e que foi aceito por Deus. Veja o que diz em Hebreus 10, 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Sabe por que foi só um sacrifício e por que os outros eram apenas a sombra? Porque a justiça de Deus exigia que um ser humano perfeito, sem pecado, ofertasse o sangue dele, a vida dele, pelos pecados. Como nós vimos antes, todo ser humano nasce em pecado, somente Jesus Cristo é que foi gerado pelo Espírito Santo, não herdou o pecado de Maria, porque Maria era pecadora, tanto que no cântico dela diz: bendito seja meu Deus e meu Salvador. Então ela era pecadora, Jesus nasceu sem pecado, e agora quando ele se oferece a Deus, ele ofereceu um sacrifício perfeito. Eu gosto também do texto, não está aqui para nós colocarmos, mas em João capítulo 1, se não me engano, 1:29, quando João Batista vê Jesus vindo a ele, ele aponta o dedo e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todas as pessoas entenderam o que ele queria dizer, porque eles levavam os cordeiros para tirar o pecado deles. Aí ele apontou, todos sabiam que o cumprimento das promessas do Senhor sobre o Messias havia chegado, e agora havia um homem perfeito que tiraria o pecado do mundo. Então, essa expiação é a purificação dos pecados. O sacrifício de Jesus nos santifica por completo. Veja o que diz o texto de Hebreus 10, 10. Nessa vontade é que temos sido santificados. Lembra que eu falei o significado de expiação?
purificação de crimes cometidos, purificação de pecados. Purificação é santificação. Deus tira completamente o pecado e nos santifica. Quando Deus olha para nossas vidas e nós pedimos perdão, já fomos perdoados, e se pecarmos de novo, pedimos novamente perdão, arrependidos, e diz lá em 1 João 1,9, que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Então Deus, Ele não vê mais o pecado em nossas vidas, Ele vê o sangue de Jesus nos purificando de todo pecado. Por isso que diz, nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todos. Glória a Deus, aleluia, uma vez por todas, glória a Deus por isso. O perdão, ele sempre deve ser recebido com gratidão e amor dentro do nosso coração. Nós veremos na frente, já falei que ninguém merece, vamos ver outros textos acerca disso, mas a questão da gratidão, nós temos que entender o tamanho do nosso pecado. Nós pecamos, nós nos rebelamos contra Deus, e quando Ele gratuitamente oferece o perdão, Ele deve ser recebido com amor e gratidão dentro de nós. Veja esse texto aqui, ó. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50, vamos colocar em reais? Um devia 50 reais, outro devia 1 milhão de reais, tá bom? Só para a gente ter noção da diferença monetária aqui. Não tendo nenhum dos dois com quem pagar, nem o que tinha 50, nem o que devia 50 reais, nem o que devia 1 milhão de reais, então não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes ambos, a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher, entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito me amou. Mas aquele a pouco se perdoa, pouco ama. E o próximo? Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. O que aconteceu aqui? Jesus foi convidado por um fariseu chamado Simão para ir à casa dele, almoçar com ele, fazer uma refeição. E era costume da época, andando pelas ruas empoeiradas, com sandálias nos pés, quando chegasse na casa, o anfitrião, se ele tivesse algum servo, alguma serva, ele levava uma bacia de água e esse servo então lavaria os pés. Quando chegava, também o cumprimentava dando um beijo no rosto e ungia a cabeça com óleo após lavar os pés. Só que Simão não fez nada disso, ele era um religioso. Mas entrou uma mulher que era uma prostituta, e Simão ali olhou aquela mulher, que começou a chorar aos pés de Jesus, derramar muitas lágrimas, chorar copiosamente, molhando os pés de Jesus com lágrimas, enxugando com seus cabelos. Depois ela derramou um perfume ainda sobre os seus pés. Jesus disse para Simão: olha, você não me lavou os pés, você não me beijou, não me cumprimentou beijando, e você não ungiu minha cabeça com óleo. Mas ela reconhece o pecado dela, ela sabe o tanto que ela é pecadora. Você não está reconhecendo o seu pecado, porque diante de Deus todos são pecadores. E Jesus disse para ela então: olha,
eu a perdoo, porque ela me amou muito, eu estou perdoando ela. Quando ela me viu, ela sentiu o seu pecado, ela sentiu que eu sou um homem santo, ela entendeu isso, que eu sou o Salvador, e se dirigiu a ela, então, dizendo: perdoados estão os teus pecados. O perdão em nossa vida, ele deve ser recebido com gratidão. Aquele religioso, ele não sentiu nenhuma gratidão por Jesus ter ido na casa dele, ele pensou que estivesse fazendo um favor. Vou matar a fome de Jesus aqui e dos seus discípulos. Que nada, que privilégio receber Jesus em sua casa, não é verdade? Imagina, hoje nós já recebemos também nossa vida, nossa casa, mas quem andou ali, que privilégio poder receber Jesus. E aquele homem, ele não se sentia um pecador. Então, o perdão, ele deve ser recebido com gratidão e amor. Por isso, quem muito é perdoado, ele ama muito mais. Foi o que Jesus argumentou com aquele homem. O perdão, ele nos impulsiona para temer mais a Deus. Veja o que a palavra do Senhor nos diz no Salmo 130, verso 4. Contigo, porém, está o perdão. Para quê? Para que te temam. Veja só, eu ter os meus pecados perdoados deve me levar a ter mais temor de Deus. O temor é para mim não voltar às velhas práticas, dizer: eu fui perdoado, glória a Deus, então eu vou temer muito mais a Deus, eu não vou voltar à velha vida que eu tinha antes. E o perdão, ele é obtido mediante o arrependimento. Veja o que a palavra do Senhor nos diz em Atos 3,19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Arrependei-vos, arrependam-se e convertam-se, para que sejam cancelados os seus pecados. Então, quando há arrependimento genuíno no nosso coração, nós somos perdoados de todos os pecados. Quem é o pai ou mãe que já viu o filho pedindo desculpa sem se arrepender? Sim ou não? Sim, né? Você percebe na hora. Ele está pedindo porque ele é obrigado, mas ele não se arrependeu, ele volta a fazer a mesma coisa errada depois. Então, Deus conhece o nosso coração 100%, Ele é onisciente. Então, quando há um arrependimento genuíno, nós temos nossos pecados perdoados. A fé, o perdão divino, o perdão divino é proporcional ao ato de perdoar pecados. Uma vez que nós somos perdoados, a partir daquele momento, nós continuamos pecando, sim ou não? Quem diz que não tem pecado, faz Deus mentiroso. Deus é mentiroso? Não. Então, para que nós obtenhamos o perdão novamente, o que nós temos que fazer? Perdoar. Veja o que diz Mateus 6,12: perdoas as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nós precisamos perdoar. É uma das coisas mais importantes que nós precisamos aprender, é a liberação do perdão para as pessoas. Tem outro texto que nós não vamos ler aqui, em Mateus 18, que é a parábola do credor incompassivo, aquele que não quis perdoar. Diz a Bíblia que ele foi jogado aos verdugos, ele foi jogado aos torturadores. Então, quem não perdoa, ele vai acumulando os próprios pecados, e os torturadores, que são as consequências de não ter pecado perdoado e de não perdoar, vão atormentar aquela pessoa até ele liberar o perdão. Muitas doenças psicossomáticas, elas são decorrentes da falta de liberar perdão. Pouco tempo atrás, no evangelismo que fizemos lá na praça, uma pastora falou como ela foi curada do câncer. Ela já tinha comentado comigo isso uma vez, que ela só foi curada, o tratamento contra o câncer só surtiu efeito no momento que ela liberou perdão
para o ex-marido que havia traído ela. Enquanto ela estava guardando o rancor dentro dela, a mágoa, o tratamento contra o câncer não surtia efeito. Liberou perdão, foi curada de todo o pecado, de toda a enfermidade. E muitas pessoas estão doentes da alma, doentes fisicamente, porque elas não conseguem liberar perdão para as pessoas, ficam presas nela. Eu quero encerrar esse pequeno estudo relembrando o ponto acima, que o perdão, ele deve nos impulsionar para o temor. Contigo está o perdão para que sejas temido. E se não houver temor, e nós tratarmos a graça de uma forma leviana, pensando que basta pedir perdão, eu vou pecar, depois é só pedir perdão, não haverá perdão, e sim uma expectativa de juízo. Veja o que diz o texto de Hebreus. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto maior severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou os pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. 30. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Aqui está falando o quê? Se continuarmos a viver deliberadamente, ou seja, eu vou pecar, depois é só pedir perdão, vou fazer isso aqui, depois é só pedir perdão. O texto diz o quê? Depois de termos sido santificados, tudo que nós vimos nesse estudo, o sangue de Jesus, ele está falando para pessoas que já tiveram seus pecados perdoados, que receberam a Cristo como Salvador de suas vidas e agora decidiram viver deliberadamente por conta própria, pensando é só pedir perdão. Aí ele diz: não há perdão. Se no Antigo Testamento as pessoas morriam pelo depoimento, pela testemunha de 2 ou 3, por exemplo, duas adulteraram e foram pegas em flagrante. 2 ou 3 testemunhas levavam perante o sacerdote, foram pegos em flagrante adulterando. 2 testemunhas, eles eram apedrejados até a morte, assim como também o filho xingar o pai, a mãe, amaldiçoar os pais, bater nos pais, sequestro, vários outros crimes, eles eram apedrejados até a morte. No Antigo Testamento é duro? É ou não é? E no Novo Testamento é mais rígido ainda. Aí ele vai dizer, volta alguns versículos ali, esse aí, é o 29. De quanto maior severo castigo vocês julgam, será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, e ele ultrajou o Espírito da graça. Eu vou ler numa outra versão que diz assim, de quanto maior severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Então, viver deliberadamente na prática do pecado, vai acontecer o quê? Não tem mais lugar de arrependimento. Por isso que eu falei, eu quero encerrar esse estudo com o texto que eu falei antes, do Salmo 130. Contigo está o perdão para que seja temido.
tenhamos temor, reverência e gratidão em nosso coração. Amém? Pai, em nome de Jesus, queremos nessa noite, ó Deus querido, agradecer, ó Deus, pelo perdão, que é graça imensurável, é graça porque ninguém merece essa graça, e eu quero te agradecer, Pai querido, pelo perdão de todos os pecados. Eu quero orar não só por mim, mas por todos aqui, para que a cada dia haja mais temor dentro do nosso coração. Eu não quero pisar o Filho de Deus, nem profanar o Espírito da graça com o qual fui santificado pelo sangue de Jesus. Não queremos isso. Gera mais temor dentro do nosso coração, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Vamos ficar em pé. Lá em cima deve estar encerrando o estudo, se não for.